paz do Senhor. É um motivo de alegria poder estarmos aqui, mais uma vez, tendo esse privilégio de estudarmos a poderosa Palavra de Deus. Estamos estudando o segundo trimestre do ano de 2020, tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos dando continuidade à aula que nós estivemos tendo no domingo passado, estudando a lição de número 8, tendo como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Antes de iniciarmos a lição, quero aqui apresentar os nossos amados irmãos que estão nos ajudando nessa gravação. Está conosco o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui da subsede, nosso irmão Rodrigo, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Congregação de São Joaquim, nosso irmão Michelson, e a nossa professora aqui da subsede também, irmã Ana Paula. Estivemos vendo das lições já estudadas, uma delas nós vimos a condição que nós nos encontrávamos como gentios, sem Cristo. Paulo ele deixou bem claro no capítulo 2 que estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, através dessa ação realizada, através de Cristo, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, nos redimindo e nos dando essas condições de termos agora essa participação, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Paulo ele vai nos mostrar ao decorrer deste capítulo 2, conforme estaremos estudando hoje, qual é essa estrutura desse edifício que tem como junção judeus, gentios, formando agora a igreja eleita, família de Deus, conforme já estivemos estudando. E acerca dessa edificação deste edifício, essa analogia que Paulo faz, que estaremos estudando com vocês que nos assistem agora. Então, desde já, eu quero perguntar aqui à nossa irmã Ana Paula, para estarmos comentando acerca do santuário judeu e o santuário de Cristo. Pai do Senhor, os irmãos presentes, aos que nos assistem, receba a paz do nosso Senhor também em teu coração. O santuário judeu, no hebraico, significa recal, trazendo ele no hebraico recal, que significa casa grande ou casa de uma deidade. E outro termo também usado no hebraico seria o Kodesh, que seria a forma mais apropriada à nossa lição, que significa santuário, ou seja, era uma referência de um templo que se tornou um lugar sagrado, em louvor, em um culto a um deus ou a deuses. A princípio, esse santuário ele era o tabernáculo portátil. A ideia que ele deveria ser substituído por uma estrutura física foi de Davi. Mais precisamente, em 2 Samuel, no capítulo 7, Davi fala ao profeta Natã que ele habitava em casas de cedro e a arca do Senhor ainda habitava debaixo de cortinas, mas a Davi não foi dado o privilégio de construir esse templo. Por quê? Porque Davi era um homem de guerra, era um homem de sangue, havia derramado muito sangue, mas Deus lhe tinha feito uma promessa que do seu descendente daria assim a execução desse projeto. E foi a Salomão que teve esse privilégio de estar construindo este templo conhecido como Santuário Judeu. E o local onde ele foi construído foi no Monte Moriá, e a palavra do Senhor nos traz a informação que eram exatamente 3 templos. O primeiro sendo esse construído por Salomão, mas ele veio a ser destruído no tempo do rei Nabucodonosor.
por causa da desobediência e negligência do povo de Israel. Depois que ele foi destruído, 70 anos depois do exílio babilônico, alguns dos povos de Israel voltam, e depois de aproximadamente 8 anos, Deus usa os que haviam voltado, os exilados, para que tomassem novamente a reconstrução daquele templo, sendo então o segundo construtor Zorobabel. Mas quando chega também a terceira construção desse templo, foi aproximadamente 19 a.C., o Herodes o Grande, ele não destruiu o templo para reconstruir, mas ele o ampliou. E essa obra que Herodes ele fez ainda era muito mais magnífica do que a de Salomão. E ele faz divisões nesse templo, alguns atos que separaram. Porque na lição nós olhamos que ele era um símbolo de exclusivismo do povo judeu, do povo de Israel, mas era também um símbolo de inimizade. Na construção de Herodes ele faz alguns atos que eram limitações. Um exemplo, os judeus eles poderiam estar no templo, mas na primeira parte do átrio, ou seja, era uma parte que não era sagrada. A segunda parte do átrio era as mulheres judias e não as gentílicas. Uma vez que o povo judeu ele ultrapassava esse pátio, a pena era a morte. Então era um símbolo de inimizade. E a terceira parte desse templo que Herodes fez, ela já pertencia à parte dos homens judeus. E depois desse átrio vinha mais uma parte, que era o pátio, onde era permitida somente sacerdotes e levitas, e depois, que já era algo dentro do templo, que já era o sumo sacerdote que teria acesso na última parte do templo, uma vez por ano. Então nós vemos que era um lugar considerado santo, mas que era composto por pessoas que tinham inimizade entre si. Nós já aprendemos desde o princípio da lição a respeito da inimizade tanto dos judeus e dos gentios. Então nós vemos que era um templo, um santuário de adoração composto por inimigos. E a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 4, 20, que nos diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Mas só que uma vez Cristo ele vindo, ele aboliu essas leis cerimoniais, né? Ele, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, ele derrubou essas paredes de inimizade. Como Pedro fala, como Paulo escrevendo aos Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, ou seja, um povo que vivia em guerra, um povo que tinha inimizade. Deus ele não levantou uma outra nação, mas Deus ele levanta uma nova humanidade. Agora não era judeus e agora não era gentios, mas agora era a igreja do Senhor. Então, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, essas paredes, se nós formos olhar, era o nível que nós tínhamos de acesso a Deus. Então, se for ao nosso contexto gentílico, nós éramos o último povo que tinha acesso a Deus. Então, nós estávamos bem afastados da presença do nosso Deus, desse acesso a Ele. Só que o Evangelho de Cristo, esse sacrifício, ele eliminou toda essa divisão. Aí entra também um contexto agora que esse grande santuário judeu, ele perdeu a sua relevância. Agora não é mais santuário judeu, agora é um santuário cristão, né? Que onde nós vemos que quando Jesus ele estava no templo juntamente com os discípulos, e os discípulos eles saem para fora do templo e começam a admirar aquela estrutura desse terceiro templo de Herodes. E Jesus, olhando para aquele templo, fala assim: olha, eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, essa predição que Jesus ele trouxe aconteceu aproximadamente 70 anos depois de Cristo, quando o general romano Tito, juntamente com seus exércitos, eliminou, destruiu esse templo. Por quê? Porque o desejo de Cristo, agora, esse templo, essa verdadeira construção,
ela não era mais de caráter físico, não era mais de caráter arquitetônico, não. Agora ele era um templo de caráter espiritual. Uma vez que aqueles judeus da época não acreditaram no Messias que veio, Deus permitiu novamente que esse templo ele fosse derrubado. E nós vemos que esse templo agora, esse novo templo levantado pelo Senhor, ele não é um templo que está em uma localização limitada, em um lugar fixo, não. Ele agora é um templo disperso. Nós temos templos de Deus em Sarzedo, temos templos de Deus lá na África, temos templos de Deus nos Estados Unidos. Esse conceito em que a habitação de Deus seria apenas fixa só num lugar, foi tirado através do sacrifício de Cristo. E nós vemos o exemplo disso, que quando Salomão, na construção do templo, né, ele faz uma oração e vai inaugurar o templo, quando ele olha aquele projeto arquitetônico esplêndido, magnífico, e tantos materiais importados, na verdade, ele olha e fala assim, mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus te não podem conter, quanto menos a casa que eu te tenho feito. A mesma afirmação também, nós vemos o Estevão, quando Estevão ele foi acusado que ele havia blasfemado contra aquele templo, e ele é levado diante do Sinédrio. Ele faz uma retrospectiva da chamada do povo judeu, começando desde Abraão. E Estevão, quando ele, em sua defesa, ele fala assim, olha, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, diz os profetas. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias? Ou qual o lugar do meu repouso? Outra mesma afirmação que nós vemos sobre a morada de Deus, a verdadeira morada de Deus, é o apóstolo Paulo. Quando ele estava lá no Areópago, em Atenas, juntamente olhando aquela diversidade de santuários que tinha, ali estavam filósofos, epicureus, estoicos, grandes homens da filosofia, e Paulo ele vira para os atenienses e fala assim, olha, eu vejo vocês um tanto pouco supersticiosos, porque andando no meio dessa diversidade de santuários que vocês têm, eu vi um que traz a descrição ao Deus desconhecido. E a respeito desse Deus desconhecido, da qual vos honrais sem conhecer, é que eu vos anuncio. Esse Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. Então é mediante essas afirmações, meus irmãos, que a Bíblia ela traz essa afirmação, que surge essa afirmação, esse conceito de santuário cristão. Ou seja, não é mais algo físico, algo material. Não é uma estrutura física e material feito por mãos de homem, mas é a minha e a tua vida. Só que é lógico que para nós sermos templo do Senhor, esse santuário, é necessário alguns requisitos. E um dos requisitos que nós encontramos Jesus falando em João 14, 23, apenas a parte B, é o guardar a palavra dele. Não é simplesmente o fato de eu aceitar Jesus, vir para a igreja, participar da ceia, participar dos trabalhos, isso me faz tempo, isso me faz morar. É necessário alguns requisitos. E um dos requisitos é guardar a palavra do Senhor. Igual Jesus fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Uma vez que nós guardamos, então nós teremos morada e santuário cristão, habitação do Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão Rodrigo, comenta para nós, subtópico 13 e 4, o que seria essa pedra angular? É o que diz respeito a Cristo, a pedra principal? Meus irmãos que nos acompanham, recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a pedra angular e a pedra principal. É de suma importância nós partirmos de um princípio que quem estabeleceu essa igreja que
nós congregamos nela, essa igreja ela tem um edificador, ela tem um fundador. Essa igreja ela não foi estabelecida por Pedro, como muitos na sociedade pensam e acreditam que essa igreja ela foi estabelecida na pessoa do apóstolo Pedro, mas isso é uma inverdade, isso não tem base bíblica para acreditarmos e defendermos essa linha de pensamento. Essa igreja também não foi estabelecida e nem fundada pelo apóstolo Paulo, por nenhum dos apóstolos. Essa igreja ela tem um edificador, e o edificador dessa igreja, quem fundou e quem é a pedra angular, a pedra mais importante, a pedra principal desse edifício espiritual é Jesus Cristo. É sobre ele que essa igreja está edificada, alicerçada. E graças a Deus por isso. Imagina comigo se essa igreja estivesse sido estabelecida sobre um homem, sobre os apóstolos, nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus que essa igreja a qual pertencemos, é óbvio que eu não estou falando e nem me referindo à Igreja Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus edificou a sua igreja, os apóstolos ensinaram e os profetas testemunharam a Cristo, o edificador. Temos o compromisso de ensinar nesta lição que Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então é de suma importância nós salientarmos essa observação aqui, que a igreja que nós pertencemos, a igreja invisível, a universal igreja, a que vai ser arrebatada no dia do arrebatamento, é a igreja que Cristo estabeleceu. É Ele a pedra angular. E Paulo aqui fazendo uso de uma linguagem metafórica, ele afirma que nós somos pertencentes a esse edifício espiritual. Paulo ele usa uma linguagem metafórica para que nós possamos entender que Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra angular, Cristo ele é a pedra mais importante desse edifício. Todas as demais pedras, diante dessa pedra principal, elas são de menor importância, porque essa igreja, essa construção, ela está alicerçada sobre essa pedra que se chama Jesus Cristo. E graças a Deus por isso, porque se essa igreja ela estivesse estabelecida, estivesse sido fundada sobre ela, nós não estaríamos aqui. Mas ela está alicerçada e fundamentada na pessoa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, fazendo uso da linguagem metafórica, na arquitetura antiga, quando ia se construir um edifício, quando ia erguer um prédio, pegava-se uma pedra muito grande e colocava-se no canto, na esquina daquela construção, e todas as demais paredes seriam tecidas sobre aquela pedra de esquina. E o comentarista ele traz uma informação muito importante aqui, que houve algumas escavações feitas há muitos anos atrás, escavaram-se aonde era o templo de Jerusalém, onde era o templo, e foi encontrada ali uma pedra com aproximadamente 12 metros de comprimento. Então isso salienta, isso só afirma aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando aos crentes em Éfeso, que Cristo Jesus
ele é a pedra angular. A pedra mais importante nessa construção não é o pastor. A pedra mais importante nessa construção não é o ministério. Não somos nós que compomos essa igreja, mas a pedra mais importante nessa construção é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa pedra que era posto na construção, ela tinha pelo menos 4 funções. O comentarista diz que a primeira função dessa pedra angular era de sustentar o alicerce. Olha que aplicação maravilhosa. Não é Cristo que nos sustenta, não é Cristo que sustenta essa igreja, porque se Cristo não estivesse sustentando e cuidando dessa igreja, se essa igreja contemporânea ou essa igreja que foi inaugurada lá no Atos dos Apóstolos não estivesse edificada sob a pedra angular, essa igreja não teria vencido a dificuldade, a perseguição, a calúnia. Ela não teria vencido e não teria chegado aos dias atuais que nós estamos vivendo, mas é porque essa pedra que a sustenta, que sustenta o alicerce, é Jesus. E uma outra função dessa pedra também é de firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. E agora, é impossível alguém dizer que compõe essa igreja, que é membro dessa igreja, que compõe essa construção espiritual e não está em acordo com essa pedra angular, porque as paredes que são tecidas em cima dessa pedra angular, ela precisa estar alinhada e ajustada com a pedra principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o comentarista aqui também, no subtópico de número 4, ele identifica Cristo como sendo a pedra angular. E os Salmos de número 118, verso 22, diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Esse salmo ele faz alusão à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem são esses construtores que rejeitaram? Quem são esses pedreiros insensatos que rejeitaram essa pedra principal? A pedra mais importante do edifício foi rejeitada pela nação de Israel, porque eles não receberam Jesus, eles não aceitaram o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses homens, essa nação, por não crer no Messias, por não aceitar o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles os desprezaram, eles o rejeitaram. A pedra de esquina, a pedra angular, a pedra mais importante da construção, eles não valorizaram, eles rejeitaram. A nação judaica para a qual o Messias viera tinha rejeitado o mais importante elemento de seu edifício espiritual, a saber, o Messias. Cristo foi a pedra rejeitada. Os líderes judaicos foram retratados como construtores da nação. A pedra angular, que é Cristo, é o mais importante fator do templo espiritual. A pedra angular, que é Cristo, é o mais importante fator do templo espiritual. Isso aqui é importante nós salientarmos isso aqui mais uma vez, porque quem tem que aparecer nessa construção, quem tem que aparecer nesse edifício que está sendo construído, que está sendo erguido, é a pedra principal. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele o responsável por sustentar, por unir, por firmar essa estrutura que está sendo
erguida. E o comentarista ele ainda usa um texto aqui de Mateus no capítulo de número 7, no versículo de número 24. Ele traz o exemplo de duas pessoas. Ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o outro é o insensato, é aquele crente que ele ouve a palavra, mas ele não guarda, ele ouve a palavra, mas não pratica. O apóstolo Tiago, ele nos orienta a nós não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que nós venhamos ser praticantes dessa verdade. E esse homem prudente, ele edifica a sua casa. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma construção espiritual, é da nossa vida. Onde a nossa vida ela precisa estar edificada é na palavra do Senhor. Ela precisa estar edificada na rocha que é Jesus Cristo. E esse homem que tem a sua casa alicerçada nessa rocha que é Jesus Cristo, vem as intempéries da natureza, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem a perseguição, vem a calúnia, mas ele permanece de pé. Por quê? Porque ele está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Aí cabe-nos uma pergunta: em quem nós estamos alicerçados? É lamentável que quantas pessoas que compunham a igreja que nós somos membros dela hoje já não estão mais entre nós. Por quê? Porque a sua casa espiritual estava edificada sobre a areia. Na primeira perseguição, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira porta fechada, ele abandona a fé, ele sai da igreja, ele vem para a igreja, ele vem para o Evangelho achando que o Evangelho é uma colônia de férias, que o Evangelho é um mar de rosas. Não, meu querido, o Evangelho pressupõe angústia, pressupõe humilhação, pressupõe sofrimento, perseguição, lágrimas. Quem vem para o Evangelho e não tem Jesus como o alicerce da sua casa, na primeira dificuldade ela abandona. Mas graças a Deus que nós estamos falando para um povo que tem a sua casa espiritual edificada nessa pedra angular, nessa rocha que é Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Glórias a Deus. Interessante que esse ensino que Jesus trouxe no Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, nós vemos que a questão do vento, dos rios transbordarem, a chuva cair, isso é uma circunstância que tanto está sujeito quem edificou a casa na rocha como na areia. Não é o fato, como foi bem pontuado pelo nosso irmão, de estarmos na presença de Deus hoje, tendo esse privilégio dessa revelação da salvação, que nós não venhamos ter as dificuldades, né? Mas, se estivermos edificados nessa rocha, nessa pedra angular, né, nós iremos vencer. Pedros que dizem que Pedro, né, que é a pedra, Pedro ele não conseguiu fazer essa união, essa junção entre judeus e gentios. É certo que aí foi revelado na casa de Cornélio, né, ele ali cumprindo acerca da visão que Deus havia lhe dado para quebrar já esses protocolos. Mas em Gálatas, só deixar um texto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 7 nos diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou fisicamente em mim para com os gentios. Ou seja, Pedro não cumpriu o papel da evangelização aos gentios. Aí essa estrutura que foi também muito bem explicado,
como se fosse uma bifurcação em Y. E no meio dela ali Cristo, unindo tanto os da incircuncisão quanto os da circuncisão nele. Aí hoje se cumpre, através da igreja eleita, essa nova humanidade que o comentarista trouxe, né? Essa igreja, essa família de Deus. Paulo, na mesma epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Cristo, conforme foi já dito, é essa coluna, é essa firmeza, é essa estrutura, é essa pedra angular desse edifício espiritual que foi muito bem comentado. Dando continuidade, agora vamos saber um pouco desses fundamentos dos apóstolos e profetas. Eu quero perguntar aqui ao nosso irmão Michelson qual o significado do conceito de apóstolo e o que consistia a sua doutrina. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus possa lhe abençoar grandiosamente. Pastor Paulo, quando nós falamos de apóstolo, e aqui já vou entrar no conceito da palavra, o próprio conceito da palavra apóstolo nos traz a ideia, lá do grego, de enviado, de mensageiro. E aí, esse conceito, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não é um conceito solto. Não é apóstolo no sentido de enviado ou mensageiro solto no ar. E eu quero aqui utilizar o texto das Escrituras Sagradas, o escritor aos Hebreus, lá no seu capítulo de número 3, quando se refere ao próprio Cristo Jesus, ele diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo, vou repetir, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Você percebe que o escritor aos Hebreus, ao se referir a Cristo, o chama de apóstolo e sumo sacerdote, e quando ele se refere a apóstolo ali, ele não estava falando somente no sentido de enviado mensageiro, mas ele estava falando de apóstolo no sentido que ele foi enviado, foi comissionado, foi escolhido pelo seu Pai para um propósito específico. E este propósito pela qual ele foi selecionado, foi comissionado, ele foi fiel a este propósito. Então, quando nós falamos em apóstolo, utilizando este exemplo de Cristo, do apostolado do próprio Cristo, nós lembramos que o apóstolo aqui, os apóstolos que se refere aqui, se refere àqueles que foram comissionados, e o comentarista é muito feliz quando ele afirma, lá no final, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Ou seja, Cristo escolhe um grupo específico para ter uma missão específica. O que eu quero dizer com isso? Que Cristo Jesus escolhe alguns para que estes tivessem a missão de ensinar algo à igreja primitiva. Para que esses tivessem a missão de trazer uma doutrina à igreja. Doutrina no sentido de ensinamento à igreja. E é nesse sentido que se refere o apostolado.
É tanto que quando a Bíblia se refere aos apóstolos, está falando aqui dos 12 e está falando do apóstolo Paulo. Porque pelo próprio Cristo, os 12 que foram selecionados pelo próprio Cristo, foram escolhidos pelo próprio Cristo, e mesmo o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, ou seja, o próprio Cristo o selecionou para que ele ali pudesse receber uma missão, e com esta missão específica de ensinar, doutrinar a igreja, ele trouxesse à igreja esses ensinamentos. E aí eu já vou transferindo a ideia para a doutrina dos apóstolos. Percebam o seguinte: é comum nas nossas igrejas, nós utilizamos o tempo de um mês para a ceia do Senhor. Todo mês a igreja se reúne para a ceia do Senhor. E aí nós utilizamos um texto muito conhecido, é o texto mais utilizado nas nossas congregações. É o texto quando o apóstolo Paulo doutrina a igreja de Coríntios. Coríntios 11. Ele ensina a igreja de Coríntios. E aí ele diz assim: porque, lá no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Algumas traduções vai dar: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ou seja, eu estou te ensinando alguma coisa aqui como apóstolo. Eu estou lhe passando uma doutrina como apóstolo. Mas o que eu estou lhe passando não é de mim mesmo. O que eu estou lhe passando vem do Senhor. É o Senhor que me ensinou isso aqui. É interessante deixar bem claro isso, porque nós temos que tirar este conceito que se está colocando contemporaneamente de apóstolo. Apóstolo não é aquele indivíduo que está dentro de uma estrutura hierárquica sacerdotal de uma religião. O apóstolo, biblicamente, que se refere aqui, se refere a um comissionado por Cristo, escolhido por Cristo, para uma missão específica de um ensinamento específico. Ensinamento esse, que por isso o comentarista utiliza o termo fundamento, ensinamento esse que é o fundamento. Assim como não se pode mexer na pedra angular de esquina, não se pode também mexer no fundamento da igreja. Por quê, irmãos? A doutrina dos apóstolos não era, e é engraçado que eu utilizar esse termo, a doutrina dos apóstolos não era deles. A doutrina dos apóstolos era de Cristo. Não era deles, eles não traziam aquilo que era deles, mas de Cristo Jesus. Nós percebemos que a Bíblia Sagrada diz assim, e Ele mesmo deu, está lá em Efésios 4:11, uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Ou seja, Deus separou alguns para algumas funções. Ou seja, a função de apóstolo está aqui integralizada. E ela está aqui integralizada no sentido que o apóstolo é aquele que doutrinou a igreja primitiva. E os fundamentos da igreja continuam o mesmo. Não se mexe nos fundamentos. E é essa aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Os fundamentos da igreja continuam os mesmos dos nossos pais na fé. Nós não podemos mexer nos fundamentos. Nós mexemos no acabamento. Quando achamos que uma janela não está boa, nós mexemos nela. Mas no fundamento nós não mexemos. Porque mexer no fundamento é destruir a casa. E nós não podemos destruir porque o fundamento está fundamentada sobre Cristo. A leitura bíblica em classe, ele diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, o principal pedra de esquina, a qual todo é edificado, bem ajustado. Ou seja, irmãos, o fundamento que se está falando aqui é o fundamento, o ensinamento que Cristo nos ensinou. Não tem como mudar. Isso aqui não está sujeito à mutação humana. Os apóstolos receberam
foram comissionados, e por isso o termo apóstolo, para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja neste fundamento. E o fundamento dos apóstolos continua o mesmo. É disso que se trata especificamente. E aqui, irmãos, eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo de número 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que, o apóstolo Paulo dizendo, não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecerem, servos sois daquele quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, ou seja, tempo passado, mas obedecestes, tempo presente, de coração a forma de doutrina, ou seja, doutrina no sentido de ensinamento, a qual fostes entregue. Quando nós obedecemos aquilo que os apóstolos deixou, nós obedecemos ao próprio Cristo. Nós obedecemos aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Então, só para sintetizar, o termo apóstolo tem o sentido de enviado, mensageiro, mas biblicamente ele não está solto. Está ligado a um propósito específico. Um propósito que é qual? Aqueles que foram comissionados para ensinar o que Cristo queria ensinar à igreja. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje tenta-se renovar isto, trazendo novas doutrinas, trazendo novos ensinamentos. E aí nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque os ensinamentos dos apóstolos já estão postos aqui. Os ensinamentos dos apóstolos já estão postos aqui. E estes não podem ser removidos. E estes não podem ser alterados. E estes não podem ser acrescentados. Porque quando nós fazemos isso, nós destruímos a própria casa. E é este o cuidado, é este o alerta que eu deixo os irmãos comentando esses dois subtópicos da lição. Através dessa explicação agora dá para nós entendermos nesse momento que a igreja atravessa, tantos movimentos neopentecostais aí, que a pessoa converte hoje e amanhã já é pastor. Agora estou entendendo o porquê de tanto construção sendo desmoronada espiritualmente. Então, irmãos, e aí eu quero me referir precisamente, louvado a Deus, não é puxando para o nosso lado, mas eu louvo a Deus pelo ministério que eu faço parte. Não veio à tona de um dia para o outro, não veio de qualquer forma. Louvo a Deus pelos pastores que já pudemos ter, os que ainda estão conosco, tendo como princípios, toda uma estrutura. Então, que Deus venha ter misericórdia, E hoje, sem falar aqueles, converte, abre um movimento, eu sou apóstolo, e nem sabe precisamente o que é o apóstolo em sua essência, a finalidade, a origem, o seu papel, e sem falar também na questão, quando o apóstolo Paulo em si, que muitos gabavam que não poderia ser apóstolo porque ele não tinha para alguns requisitos para enquadrar diante desse contexto, que não havia contemplado Cristo ressurreto, mas na revelação, Cristo revelar a ele se adequou aos quesitos que um apóstolo tinha que ter para receber, podemos dizer, essa autoridade de Deus para exercer o papel apostolado. É interessante, pastor, sim, que assim como Cristo, o texto que nós lemos aqui, foi fiel por isso utiliza-se o termo apóstolo para se referir a Cristo também, foi fiel à motivação pela qual ele foi escolhido, os apóstolos também foram fiéis à mensagem que lhe foram entregue
Eles foram enviados com um propósito específico e eles não se desviaram desse propósito. E é isso, a fidelidade está atrelada ao apostolado, a fidelidade da mensagem. Eles obedeciam a palavra na sua integralidade. E é o cuidado que nós temos que ter, é justamente esse. Nós não podemos acrescentar a mensagem aqui, porque já está posto aqui. Então, quem acrescenta a mensagem aqui, desvirtua a doutrina dos próprios apóstolos, porque eles foram fiéis a essa mensagem. Eles foram fiéis a isso aqui. Assim como Cristo foi fiel a vir para um propósito específico, e não se desviou dele. Isso é muito sério. É um assunto, se nós formos aqui render, tem muito o que agregar. Mas é essa questão da fidelidade, né? Com a doutrina, né? Com a palavra. Hoje é lamentável. Hoje é lamentável, nós vemos nessa infidelidade por muitas lideranças, por não serem fiéis à doutrina, e a doutrina aqui não nos referimos aos costumes não, tá, irmãos? Nós não vamos entrar nesse mérito, é totalmente diferente costume com doutrina, mas por não serem fiéis à doutrina que é imutável, independente do tempo, época, contexto, povos, por não ter o ensinamento da doutrina, aí não há solidez, não está estruturado, e é por isso que tem muitas igrejas. E aí eu me refiro não somente ao movimento igreja, mas a igreja somos nós, muitos irmãos, por não estar fundamentado na doutrina dessa pedra angular que é Cristo, que Ele nos deu o ensino. Bem, qualquer intempérie aí não tem condições sólidas para manter-se de pé e acabam apostatando da fé. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos dar sequência. O fundamento dos apóstolos foi muito bem comentado também através do nosso irmão Michel. E o testemunho dos profetas? Comente para nós, irmão Rodrigo, acerca do testemunho dos profetas. Quando alguém lê esse texto superficialmente, se ele não tiver o cuidado, ele logo vai pensar que o apóstolo Paulo estivesse se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E quando você volta com mais cuidado, com mais atenção, você faz um estudo mais afinco do versículo, do texto, você percebe que o apóstolo Paulo ele não se refere aos profetas do Antigo Testamento, mas Paulo se refere aos profetas que existiam, que compunham, que eram membros da igreja primitiva. Ele não está fazendo alusão, nem mencionando os profetas do Antigo Testamento, mas sim os do Novo Testamento, os que compunham a igreja primitiva. E é sobre isso que nós vamos falar agora. E quando você volta para o livro de Atos, no capítulo de número 13, no versículo de número 1, Lucas diz assim: havia na igreja de Antioquias profetas e mestres. Então são exatamente desses profetas que o apóstolo Paulo está se referindo. Mas qual que era a função de um profeta? Aí quando você volta para a Bíblia, você entende que lá no Antigo Testamento, o profeta era aquele que declarava uma mensagem em nome de um superior. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Então o profeta é aquela pessoa comissionada por Deus, era aquela pessoa que pronunciava os oráculos de Deus, ou seja, era a boca de Deus anunciando a vontade de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus
para aquela nação, para aquele povo. Quando você volta um pouco no Antigo Testamento, tem um texto que eu amo muito, que é o relato de Micaías, quando Josafá faz aliança com Acabe. Ele quer consultar um profeta para saber se ele vai ser bem-aventurado ou se ele vai obter êxito naquela peleja contra Ramote e Gileade. E ele consulta alguns profetas ali que eram patrocinados pelo governo, que era patrocinado pelo rei Acabe. Jamais falaria aquilo que contrariaria o rei Acabe. Todos ali profetizaram que Acabe seria vencedor. Só que Josafá conhecia a Deus e manda chamar Micaías. O que eu quero salientar aqui é a posição de Micaías como um homem de Deus, como um legítimo profeta, como um autêntico profeta. E Micaías, mesmo sob a ameaça, Micaías, eu vou te levar na presença dos reis e você vai pronunciar aquilo que os profetas anteriores a você já pronunciou. Aí Micaías, vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei, é isso que eu vou anunciar. O que eu quero dizer que o profeta é aquela pessoa que tem um compromisso com Deus. Ele tem um compromisso de anunciar aquilo que Deus colocou nos seus lábios. Ele não pode violar a mensagem, ele não pode deturpar a mensagem. E é esses profetas do Novo Testamento que o apóstolo Paulo está se referindo. Eles desempenharam um papel importante na igreja apostólica, na igreja primitiva. Quando você lê carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, no capítulo 12, no versículo 28, diz o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, os profetas eram pessoas presentes na igreja apostólica, eram pessoas que participavam da igreja primitiva. Nós poderíamos dizer aqui, falar sobre Ágabo, quando ele profetizou aquela fome, e quando ele também profetizou que o apóstolo Paulo sofreria perseguição em Jerusalém. Então era um dos profetas que estava presente ali naquela igreja. Os profetas eram homens especialmente dotados nas igrejas locais, que pregavam a palavra de Deus. Qualquer mensagem pregada por um profeta tinha de ser julgada por um apóstolo. Isso aqui eu achei muito importante. Qualquer mensagem que fosse se anunciada na igreja primitiva, ela deveria ser julgada por um profeta, ou melhor, por um apóstolo. E é lamentável que os dias que nós vivemos hoje, o que não tem de profetas aí anunciando mentira, que não tem compromisso nenhum com a pedra angular, que não tem compromisso nenhum com a sã doutrina, e ficam aí profetizando à torta e à direita. Mas os profetas que nós estamos falando aqui, é os profetas que tinham compromisso com a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro diz o seguinte, que esses profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, ele diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esses apóstolos e profetas eram eles que eram o alicerce e o fundamento da igreja, e não os profetas do Antigo Testamento. Que Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Após já termos visto acerca desse edifício espiritual
esse fundamento dos apóstolos, testemunhos, dos profetas. Agora vamos caminhar para o termo da lição, edificados para a morada de Deus. Eu quero aqui estar perguntando a nossa irmã Ana Paula, o que nos indica a expressão edifício bem ajustado? A igreja, ela representa uma comunidade de pessoas. Quando nós olhamos a expressão que o apóstolo Paulo ele usa no texto, todo edifício bem ajustado cresce. Ou seja, é algo que está em contínuo desenvolvimento. É uma construção que ainda não acabou. E Pedro, ele faz uma comparação que essa construção, ela é composta por pedras vivas, ou seja, por mim e por você, por todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Em 1 Pedro 2,5 nos diz: vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Ou seja, nós estamos alicerçados em Cristo e fundamentados no ensino revelado aos apóstolos e com testemunho dos profetas. Ou seja, se está em construção, se é uma construção que ainda não acabou, desde o tempo da igreja primitiva, se deu início e até hoje ela está sendo construída, então é um organismo vivo. A cada pessoa que se rende aos pés de Cristo e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a fazer parte da construção desse edifício, como Pedro ele usa, como pedras vivas. Aí nós vemos a expressão: nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Olha como que nós somos privilegiados. Nas lições passadas nós aprendemos que nós éramos filhos da ira, né? Então o Senhor agora ele nos faz estar acrescentado ao seu alicerce, fundamentado na sua palavra, e uma vez que nós somos edificados, alicerçados em Cristo, nós temos que passar a ser como filhos obedientes. Nós temos que apresentar o fruto do Espírito na nossa vida. 1 Pedro 1,14 ele nos fala: como filho obediente, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. É interessante que hoje nós temos uma diversidade muito grande de vários tipos de ministérios por esse mundo afora. Hoje em dia existem tipos de igreja para adaptar a vários grupos, mas não são os grupos. A igreja ela tem que ser edificada não para adaptar a diversidade de grupos e etnias que há no mundo, porque a igreja ela já tem uma base, ela já tem uma fundação, ela já tem uma alicerce. Independente que tenha vários tipos de ministérios por aí afora, a verdadeira igreja de Cristo, ela só será genuína se ela for alicerçada em Cristo e tiver como base o fundamento dos ensinos dos apóstolos. Então, quando nós somos alicerçados em Cristo, nós somos passando a ser um edifício que é bem ajustado. É lógico que não precisa nem ser pedreiro para entender isso, mas quando nós já temos a formação do alicerce no chão, pela lógica, a carreira de tijolo, a carreira de bloco, ela vai se dar em cima do alicerce. Ninguém em seu perfeito juízo vai levantar as fileiras de tijolo, vai levantar a parede fora daquele alicerce. Ninguém constrói fora. Então, assim a igreja de Cristo, ela é genuína por quê? Porque Cristo ele é a base, ele é o alicerce. Então esse edifício ele é bem ajustado porque a sua fundação não é fundação de homem. Quando nós vemos o texto em Mateus que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, por quê? É porque ela está alicerçada em Cristo e não em homem, como aqui bem já foi dito. Alguns até têm essa forma errônea de expressão de falar que Pedro ele é a base da igreja, mas se nós olharmos o exemplo de Mateus 16, 18, quando Jesus ele indaga aos seus discípulos e fala: olha, quem que vocês dizem que eu sou? Senhor? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que tu és Elias, e pergunta para Pedro: e tu? Quem diz que eu sou? E Pedro olha para ele com uma convicção e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus fala com ele: bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas, porque não foi revelação nem de carne nem de sangue, mas foi do meu Pai que está no céu. Aí Jesus fala o quê? Pois te digo que tu és Pedro. O significado do nome Pedro, no grego, é Petros, e significa pedra pequena. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão de você me reconhecer que eu sou filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Jesus não falou que eu edificarei a sua, porque senão aí poderia trazer então uma afirmação dessa falsa heresia que as pessoas falam: não, eu edificarei a minha igreja. Sendo essa igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Então pode vir o que vier. Se a igreja, se esses ministérios, nesse extenso mundo, ele está alicerçado em Cristo e está também alicerçado, fundado nesses fundamentos, na palavra, na mensagem dos apóstolos, é uma igreja vitoriosa. É uma igreja que tem uma estrutura. Como o Michelso diz, que hoje nós vemos que há muitas pessoas que ganham títulos, né? Até mesmo aceita Jesus hoje, amanhã já é apóstolo, depois da manhã já vai subindo o nível, mas, igual eu falei também, que há tanta diversidade de ministérios nesse mundo, mas não adianta abrir uma igreja e tentar mudar a palavra simplesmente para poder agregar números de membros dentro dela. Porque na igreja, não adianta, Jesus, o objetivo que ele quer é o crescimento, e não a igreja inchada. E nós vemos que o Senhor, revelando a João, ele já dá advertência daquele que tirar, daquele que acrescentar qualquer palavra nesses fundamentos, nessa profecia. Apocalipse 22, 19 nos diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Ou seja, todo crente bem ajustado, se ele está firmado, alicerçado em Cristo, se a palavra de Cristo ela é fundada nesses ensinos apostólicos, então pode ter certeza que nós seremos um templo bem ajustado e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Dando sequência, nome Chelsea, qual analogia Paulo ele faz do templo santo do Senhor? Irmãos, vamos voltar à leitura bíblica em classe para nós observarmos bem a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. Ele diz assim no versículo de número 20, 21 e 22. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Já estão todos de acordo com o que nós aprendemos aqui. Aí ele continua dizendo assim: bem ajustados. A nossa irmã falou bem sobre o edifício bem ajustado. E aí ele diz assim: cresce para templo santo do Senhor. Bom, primeiro que nós temos que entender aqui que a ideia de templo, se nós formos associar, nós estamos falando de uma estrutura, de um lugar específico onde você constrói para uma divindade habitar. E aí continua o texto dizendo assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. E sem adiantar o subtópico próximo, nós estamos falando aqui de um lugar que foi criado para habitar o Senhor. E a própria irmã já disse aqui bem claramente que Deus não, reiterando aquilo que a própria Bíblia Sagrada diz, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, porque aqui, esse templo que o apóstolo Paulo se refere aqui, ele está falando da pessoa do indivíduo, desse tabernáculo do Altíssimo. Se nós formos, pesquisarmos o vocábulo que é utilizado para essa expressão aqui, que o apóstolo Paulo escreve a carta de Éfeso, nós percebemos que não é o termo grego hieron, mas naon, que significa
significa recinto interior, referindo-se ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Mas não o Santo dos Santos, aquela representação da igreja dos tempos antigos, mas o Santos dos Santos, a representação como o tabernáculo que nós somos, como templo para o Espírito Santo habitar. E tendo dito isso, você percebe que não é um templo qualquer. Nós não somos comparados a um templo qualquer. Existe um adjetivo atrelado aqui. É um templo santo. Santo no sentido de separado. Um templo separado para uma divindade específica. Por quê? Porque não é possível servir a Deus e servir a Baal, servir a Deus e servir a Mamon. O templo que nós somos foi feito para o nosso Senhor habitar. Não foi feito para as idolatrias humanas habitar. Não foi feito para os deuses construídos por mãos humanas habitar. Mas foi feito para o próprio Criador, para que o próprio Cristo Jesus pudesse habitar em nós. É desse templo que nós falamos. Um templo que é separado para isso. Separado no sentido de santificado, consagrado para isso. E aí, irmãos, a palavra-chave que separa este templo, que somos nós, para qualquer outro templo que discerne este templo que somos nós, para qualquer outro templo, pastor Paulo, é santidade. Percebam que o apóstolo Paulo utiliza o termo templo santo do Senhor. Templo santo. Porque santidade convém. Este termo santidade é o termo mais atual, um dos termos que mais deve ser repetidos na igreja atual. Nós achamos que a igreja moderna, nós temos que entreter os irmãos, mas não. Nós devemos, assim como os nossos pais na fé, ainda que pareça redundante ficar repetindo, mas nós devemos lembrar a igreja que santidade convém. Santidade convém. Irmãos, ao estudar esta lição, para trazer esse comentário, pastor Paulo, e aí a gente tem sempre aquele costume de referenciar o que o comentarista vai, e aí nós vamos nos textos. E aí, nessa tentativa de referenciar esse subtópico, nós percebemos que a palavra-chave, juntamente com o templo, é a palavra santidade, é a palavra santo. E ao perceber isso, irmãos, eu tive uma surpresa. Eu comecei a ler na Bíblia Sagrada, ainda que eu já tinha lido vários desses versículos, e aí eu aqui marquei, olha, 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em tudo o que fizerem. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Coríntios 7,11, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, no Velho Testamento também, Levítico 19,2, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós percebemos, irmãos, Levítico 11,44, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, não se tornem puros como qualquer animal que se move. Nós percebemos, irmãos, eu fui lendo, eu percebi, quando eu cheguei no 20º versículo, eu falei assim, não, aqui já tem referência demais. E vai indo, irmãos. Tem muitas referências diretas sobre a santidade. Estou falando de referências diretas. Quando eu li mais de 20 versículos sobre referências diretas. E aí, se formos olhar as referências indiretas,
Por exemplo, quando nós olhamos a chamada de Isaías, nós percebemos lá uma referência indireta à santidade. Quando nós percebemos a chamada de Moisés, tira essa nota, Deus vai provar que eu fiz a Terra Santa, nós percebemos o chamado, a chamada indireta sobre a santidade. Quando nós estudamos sobre o tabernáculo, sobre os posicionamentos, nós percebemos a proximidade. Quanto mais próximo da presença de Deus, aonde que estava, quer dizer, lá próximo, lá dentro do Santo dos Santos, mais próximo da santidade. Quando nós observamos os rituais, tudo que é, irmãos, é tanta referência sobre a santidade. Nós desviarmos da santidade nos dias atuais é negar a palavra, o texto das Escrituras Sagradas. Por isso que a palavra-chave aqui é templo santo, não é qualquer templo. Porque se nós formos olhar templo por templo, nós percebemos que na antiguidade, por exemplo, tinha os templos de Atenas, templos de idolatria. Ainda nos dias atuais tem muitos templos de idolatria. Tinha templos até para imoralidade sexual, quando nós vemos os templos, e aí tem as mitologias romanas, tanto a mitologia grega, né? A deusa é Vênus na mitologia romana, entendeu? E a Afrodite na mitologia grega, templo de imoralidade sexual. Então nós estamos falando, irmãos, que tinha templo para tudo, mas não estamos falando desses templos, nós estamos falando do templo santo. Essa a diferença, essa a distinção. E aí nós não estamos falando do templo físico, parede, mas nós falamos dessa habitação do Altíssimo. E aí eu deixo, porque senão eu vou entrar num tópico que já não cabe. Mas é disso que desse tópico citar cabe. Santidade convém. O termo-chave aqui, irmãos, santidade, é muito atual isso. Santidade convém à igreja do Senhor. Não vamos se esquecer disso. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus? Santidade. Santidade é a paz do seu trono. Para finalizar, nosso irmão Rodrigo, comenta para nós aí em que vem a se tornar, segundo a lição, todo crente bem ajustado. Eu, lendo esse subtópico, a gente fica muito feliz, porque Paulo, nos versículos anteriores do mesmo capítulo, ele diz, por exemplo, no versículo de número 12, do mesmo texto que nós estamos dizendo: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Só que agora a nossa condição é outra. Nós estamos, porque Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica, e nós somos gentil. Graças a Deus que fomos enxertados, como jambuzeiro bravo, fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas Paulo, ele estava escrevendo para uma igreja gentílica, para o gentil, um povo que estava alienado de Deus, um povo que era estranho às promessas de Deus, um povo que não tinha acesso nenhum à presença de Deus. Aí agora muda o quadro. Agora a nossa condição é a condição de morada do Altíssimo. Uma pessoa como eu, como nós que estamos aqui, mesmo aqueles que nasceram no berço evangélico, que viviam uma vida marginalizada na sociedade, que era desprezado, depreciado pelas autoridades, ou até mesmo pela família, agora essa pessoa tem a condição de ser morada do Altíssimo. Isso é um privilégio que nós precisamos valorizar, porque eu não tinha condição nenhuma de estar aqui, nós não tínhamos condição de estarmos aqui, mas aonde abundou o pecado, o apóstolo Paulo diz que superabundou a graça de Deus, e agora na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós nos tornamos morada do Altíssimo, somos casa de Deus, templo de Deus, santuário de Deus. Quando a irmã Ana Paula, no princípio aqui, falando do tabernáculo lá no Antigo Testamento,
que o povo gentílico era o povo que estava mais distanciado do lugar santíssimo. Era o povo que estava numa posição desfavorável. Eles não tinham sequer acesso ao pátio interior. Eles estavam distantes. Agora, esse mesmo povo, sendo alvo da graça salvadora, sendo alvo da salvadora que está acessível a todos os homens, independente da sua etnia, esse mesmo povo agora, eles se tornam morada do Altíssimo. Lá no Antigo Testamento, quando você se volta para o Antigo Testamento, Deus habitava na onde? Deus habitava no lugar santíssimo, no tabernáculo. E depois construiu o templo, que também veio a ser o lugar da habitação de Deus. Mas quando Cristo Jesus veio, a pedra angular, a pedra de esquina, quando Ele veio, isso tudo se modificou, isso se tornou obsoleto ou fora de uso. Para nós termos relacionamento com Deus, nós não precisamos mais estarmos lá nesses lugares, porque esses lugares já se tornaram obsoletos. Mas agora, o mesmo Deus que habitava no tabernáculo, o mesmo Deus que habitava no templo, agora Ele fez de nós morada. Então isso é de uma alegria incomensurável. Não tem como nós expressarmos aqui tudo aquilo que sentimos e tudo aquilo que a Bíblia quer nos expressar. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo Jesus é a pedra principal. E para nós salientarmos isso aqui que nós estamos falando como morada do Altíssimo, o próprio Jesus, como já foi dito aqui, o texto citado pela nossa irmã, João capítulo de número 14, versículo de número 23, diz assim: respondeu-lhes Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Aqui tem condições, não tem? Jesus está impondo algumas condições aqui para ser uma morada de Deus, para ser tabernáculo de Deus, para ser templo de Deus, para ser casa de Deus. A primeira condição é amar a Jesus. Hoje, se você sair pelas ruas aí gritando, quem ama a Deus? Todas as pessoas vão dizer, por mais que ele não creia na palavra, por mais que ele não tenha compromisso nenhum com o Evangelho, ele vai dizer que ama a Deus. Mas nós evidenciamos que nós amamos a Deus mediante uma vida regenerada, uma vida transformada, é uma vida que nós guardamos a palavra de Deus. E são nessas pessoas que o Espírito Santo de Deus mora, são nessas pessoas que Deus habita, naqueles que amam a Deus e naqueles que guardam a palavra de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo, mas isso aqui não é, infelizmente, não é para todos, mas sim para aqueles que amam a Deus. Falar que ama a Deus, até papagaio fala, né, irmão? Agora eu quero evidenciar isso na prática. Eu amo a Deus de verdade, vamos evidenciar isso. Porque falar que ama a Deus, todo mundo fala que ama a Deus, mas evidencia que verdadeiramente você ama a Deus, como Pedro foi perguntado, questionado por Jesus 3 vezes. Aí Pedro, por fim, falou assim: tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida da minha casa, invista o seu tempo na minha obra, esteja envolvido com as minhas coisas, com a minha obra. São esses que amam a Deus e aqueles que guardam a palavra do Senhor. São esses que são moradas de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, meus irmãos, a guardarmos essa palavra e amarmos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se pudesse, ficávamos aqui o tempo todo. Mas, queridos, finalizando
quão grande obra Deus fez, né, nas nossas vidas. Nós que estávamos à parte das promessas, agora fomos reconciliados com Deus. Nós que éramos templo dos demônios, agora somos morada do Altíssimo. E tantos privilégios que Deus Ele concedeu a nós como igreja eleita. Valorize, né? Pois certo é que é a bondade do Pai, a sua longanimidade que nos alcançou através da sua misericórdia, e hoje temos esse privilégio de fazermos parte dessa igreja eleita. Se Deus nos permitir, próximo domingo estaremos estudando a lição de número 9, tendo como tema o mistério da unidade revelada. Desde já quero agradecer aos nossos professores que estiveram nos ajudando, e até a próxima gravação, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.